Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos para aquele momento aí de perguntas e respostas. Eu espero conseguir responder de forma satisfatória a você as perguntas que foram enviadas. E a primeira pergunta é: quem comanda o inferno? Olha aí que pergunta. Será que o inferno está sendo governado por Satã, o grande Satã, sentado lá no seu trono de não glória, ou no trono de glória, lá segundo a visão dele, comandando tudo lá no inferno? Veja bem, Deus criou o inferno. A Bíblia ela vai dizer lá em Mateus 25:41 que o inferno foi criado tanto para o diabo como para os seus anjos. E qualquer pessoa que não se converte a Jesus, que não vive para Jesus, também vai ser lançado lá no inferno. É Pedro quem vai dizer pra gente que os anjos que pecaram, Deus os lançou no inferno. Então veja só, há uma ação, uma atividade de lançar, seja anjos, sejam pessoas, o próprio diabo, enfim, ser lançado. E quem vai fazer este lançamento, quem vai lançar os tais, é o próprio Deus. Então há uma ação da parte de Deus em punir no inferno, sendo que Deus criou o próprio inferno. Ou seja, quem comanda o inferno é Deus, não é o diabo. Não existe essa visão medieval que tem demônios e Satã lá sentado no trono, lá no inferno, comandando todas as coisas. Isso é uma visão medieval. Há uma data histórica para esse tipo de visão que é implantada no mundo, mas isso não tem respaldo na Bíblia. Eu lembro de um conhecido que me disse certa vez assim: o único lugar que Deus não vai é no inferno. Ou seja, Deus ele vai em todos os lugares, menos no inferno. Aí eu disse para ele que Deus é onipresente, logo Deus está em todos os lugares. O dono de uma prisão, ele frequenta normalmente a prisão que ele construiu, e isso não fere em nada a integridade do dono da prisão. Do mesmo jeito é com Deus. Ele, por ser onipresente, ele está em todos os lugares, e o fato de estar no inferno ou de ir até o inferno, isso não fere em nada a santidade de Deus. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Perceba que o texto diz que aqueles que vão sofrer lá no inferno vão estar sofrendo na presença de Jesus. Ou seja, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas o fato dele estar no inferno por conta de sua onipresença, aqueles que vão estar sofrendo lá não vão ser beneficiados pela presença de Jesus. Logo, ele é quem comanda o inferno, ele é o dono de todas as coisas, e foi ele quem criou o inferno como uma prisão. Então ele é o dono de tudo, então ele comanda tudo. Deus é quem comanda o inferno. Outra pergunta: por que Jesus não constituiu família? Olha aí que pergunta interessante, hein? Na verdade, existe uma preocupação muito grande da nossa parte, né? Por que Jesus não casou? Por que ele não teve filhos? Vez por outra essa pergunta surge, aí os teólogos vão tentar responder, enfim e tal. Mas por que Jesus então não constituiu família? Vejam só, essa pergunta tem muito a ver assim conosco por causa da nossa predisposição para o casamento. Nós gostamos da ideia do casamento, nós queremos casar aqueles que não são casados ainda, estão tudo doidinho, tudo orando, pedindo a Deus para casar, enfim. E por conta disso, uma vez que Jesus se fez homem, então ele deveria querer casar, né? Porque eu analiso Jesus a partir de mim, que sou humano, quero casar. Jesus se fez homem, se fez humano, então também ele queria casar, ou deveria querer casar, mas ele não casou. E por que ele não casou? Ou por que ele não quis casar? Enfim. Em muitas passagens, Jesus deixa muito claro qual é a missão dele. A missão dele foi vir aqui e fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai consiste, portanto, que Jesus iria morrer na cruz para nos redimir, para nos salvar. Pronto, ele cumpriu tudo isso. Ele não veio aqui, por exemplo, para ficar aqui na terra, conhecer uma menina, além de sua missão, né? Conhecer uma menina lá da Judéia, casar, ter filhos, envelhecer, se tornar avô. Esse não é o foco de Jesus, nunca foi o foco de Jesus. O foco dele foi unicamente vir para nos salvar e com isso cumprir a vontade do Pai. Mas tem uns que questionam: mas se Jesus tivesse casado, isso não teria sido melhor para a humanidade, né? Um Deus que casa, que vive essa dimensão familiar, que tem filhos, isso não teria sido melhor assim para a humanidade? Eu penso que não. Por quê? Porque se isso fosse o melhor para a humanidade, com certeza Deus teria feito o melhor para a humanidade. Ele fez o melhor para a humanidade. E se o melhor fosse Jesus casar, ter filhos, enfim, envelhecer, ter uma jornada aqui na Terra nesse sentido, Deus teria feito, porque Deus sempre faz o melhor
para os seus. Então ele fez o melhor. E se Deus não quis que Jesus casasse, é porque isso com certeza não era o melhor para a humanidade, para o plano de salvação. Ou seja, do jeito que aconteceu, Jesus vindo, encarnando, aquele período que viveu na Terra, 30 e tantos anos, enfim, esse foi o plano de Deus e com certeza foi o melhor para a humanidade. Não poderia ser diferente do que foi, porque Deus fez o melhor por nós. Então, se fosse o melhor para a humanidade, que Jesus tivesse casado, constituído família, Deus teria feito assim, porque ele não fez algo inferior ao que ele pretendia fazer. Ele fez o melhor que ele podia fazer, que foi mandar o seu filho e viver tudo o que viveu e nos salvar. Portanto, Jesus não casou, não constituiu família, porque isso fazia parte do projeto de Deus, do plano de Deus, enviar o seu filho para morrer por todos nós e pronto, e não casar. E casamento fica para mim, fica para você, e você que não é casado ainda, que Deus te dê um bom marido, uma boa esposa, vai ser muito show. Muito bem, gostei demais esse momento de perguntas e respostas. Vocês estão fazendo perguntas muito difíceis, tô achando que as próximas não vou conseguir responder, mas nós vamos tentando, seguindo aí nessa jornada. Grande abraço aí para vocês, vão mandando mais perguntas. Grande abraço e até a próxima, valeu! Será que o inferno está sendo governado lá pelo capeta, o grande Satã, sentado no seu trono de não glória ou de glória para ele, sei lá, enfim, comandando...